Que bom que você está aqui no canal Umbanda Forte. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Muito importante se inscrever no canal, participar. É muito legal, porque isso vai dar muita força à nossa religião. E deixem suas perguntas, curiosidades que vocês tenham, que o que eu não souber, eu vou pesquisar para poder responder. E hoje, o primeiro vídeo, nós vamos falar sobre a origem da Umbanda, né? Como nasceu a Umbanda. A Umbanda, na realidade, ela é uma junção de duas religiões, ou duas categorias, crenças, né? Que é o catolicismo e as religiões africanas. E o sincretismo dela criou-se a Umbanda. Por quê? Nós temos santos católicos que são identificados as linhas de Umbanda. Então, um exemplo. Nós temos 7 linhas na Umbanda. No caso, eu não considero o Oxalá como linha, porque o Oxalá é mestre. O Oxalá é o máximo, é o que manda, é o cara. Então, eu não considero como linha. E, obviamente, a sequência dessas 7 linhas não tem uma hierarquia. Então, nós temos Ogum, nós temos Xangô, nós temos Oxóssi, Inhansã, nós temos Iemanjá, Oxum e temos a linha das almas, que engloba Preto Velho, Preta Velha, Exu, Pombagira, Criança, várias linhas da linha das almas. E nós temos o vínculo essas linhas que eu mencionei no sincretismo das religiões africanas, né? Que são ditas como orixás nas linhas africanas, nas origens africanas. Então, na Umbanda, eles são linhas. No Candomblé e nas religiões africanas, são nomeados como orixás. É diferente, né? Então, uma das coisas muito importantes é saber diferenciar o que é Umbanda e o que é Candomblé, porque o Candomblé ela é puramente baseada nas origens africanas, né? Ela tem uma variação dentro do Candomblé, né? Gueto e outras mais, aonde essa variação vai determinar qual é a origem da crença africana que eles têm. Porém, a Umbanda não tem essa característica. A Umbanda ela é determinada pelas linhas espirituais que utilizam os nomes dos orixás das linhas africanas. Então parece meio confuso, mas é por isso que muitas das vezes vocês encontram dentro de centros que se denominam de Umbanda também uma confusão a nível de informações sobre algumas situações que misturam Umbanda com fundamentos, né, do Candomblé e por aí vai. Porém, obviamente que eu tenho certeza que todas as religiões, pelo menos dentro da sua origem, querem fazer o melhor, querem praticar o bem. Então, muitas das vezes, pela origem de quem fundou a casa, ela pode ter uma variação, né? E, obviamente, que cada um respeita os seus fundamentos e suas linhas.
É claro, você não pode, no mesmo dia que você fizer uma sessão de Umbanda, fazer uma sessão de Candomblé. Tem que ser coisas separadas. Porém, não importa se você, em alguns momentos, você tiver essa mistura, né? Então, desde que não abale ou não afete os fundamentos de cada uma, né? Os fundamentos da Umbanda são uns, os fundamentos do Candomblé são outros. Como do Kardec são outros, né? São três religiões espíritas que por muitas vezes se fundem, né? A gente fica meio confuso porque elas se fundem. Muitos centros, muitos terreiros, muitos barracões estão meio em cada uma parte numa religião. Porém, é isso que eu falei. Teoricamente, todos estão buscando o bem, o crescimento, a melhoria. Então, nós devemos entender porque em alguns lugares se faz alguns procedimentos e outros não. Por exemplo, dentro da Umbanda, você não faz obrigação, né? Você não tem a obrigação de santo. No Candomblé você tem a obrigação de santo. E deve ser respeitado, como na Umbanda deve ser respeitado porque você não tem. Então, cada religião tem um fundamento, né? No kardecismo, eles não gostam de acender velas. Na Umbanda, a gente adora uma vela, né? Tem um sentido muito importante para um umbandista a vela. Então, são essas diferenças que têm que ser respeitadas de acordo com cada religião. Porém, tem que se tomar o devido cuidado para poder identificar essas diferenças. E, obviamente, não é para quem está começando, mas para quem está começando, ela tem que entender aonde ela está entrando. Se está entrando num centro onde se pratica uma mescla, ou a Umbanda só, ou Candomblé só, ou Kardec só, ou depende do que foi estabelecido, né? Para quem teve já a oportunidade de ir à Bahia, as últimas vezes que eu fui, eu identifiquei, na realidade, o Candomblé na sua origem, puro, né? Onde não existe atendimento nenhum. O médio não faz atendimento. A única coisa que existe é a saída de santo, as festas, os trabalhos e o jogo de búzios, né? Onde você define o atendimento dentro do Candomblé, na Bahia, no jogo de búzios, né? Porém, em vários lugares do Brasil existe essa mescla de fundamentos do Candomblé com a Umbanda e da Umbanda com o Candomblé, e às vezes muito com o kardecismo. Então, existe isso, né? Uma curiosidade, por exemplo, um exemplo, o médium, quando chega num terreiro de Umbanda, ele tem que bater a sua cabeça no gongar. Por quê? Ali é que estão os santos católicos, né? Então, o umbandista faz referência aos santos católicos. No terreiro, no Candomblé, normalmente o médium bate cabeça no chão. Por quê? Porque na época dos escravos, eles não poderiam reverenciar os seus orixás. Então, o que eles faziam? Eles botavam os santos católicos em cima de uma mesa alta, e embaixo dessa mesa, obviamente coberto, eles botavam as ferramentas dos orixás. Então, eles batiam a cabeça no chão em referência aos orixás e não aos santos. Porém, os seus patrões, né, os seus donos, que na época se dizia, eles, na realidade, viam como eles estivessem fazendo uma referência ao santo católico. Só que não.
Eles estavam fazendo as ferramentas dos orixás deles. Então, existem essas curiosidades e, obviamente, que é muito importante que o praticante conheça isso, né? Não é só chegar e incorporar e trabalhar e fazer isso. Tem que se entender realmente por que motivo você está lá. Então, é muito importante conhecer aonde você está e o que você quer atingir com aquilo. Esse é o nosso primeiro vídeo, é muito legal falar sobre Umbanda e conto com a colaboração de vocês para vocês ajudarem o canal e a própria Umbanda a crescer, porque é isso que a gente precisa. União, força. Não sou o dono da verdade, não quero aqui determinar regras, porém, eu quero falar sobre a Umbanda. A Umbanda que eu conheço. São 40 anos de Umbanda. Então, eu quero falar sobre ela. Conheço várias outras religiões, conheço o candomblé, conheço o kardecismo, respeito, gosto muito, tenho amigos que participam, porém a minha religião é Umbanda. Então eu estou muito focado nela. Tá bom? Um abraço e até a próxima.